graça e paz, povo de Deus, uma ótima segunda-feira a todos nós, amém? Amados, vamos lá hoje no livro de Gênesis 12, do 12 lá, capítulo 12, versículo do 1, vamos ler do 1 ao 9 ali, né? O Senhor colocou uma palavra no meu coração sobre Abraão, sobre a chamada de Abraão, né? Que Deus chamou ele e fez uma promessa para ele, amém? Vamos falar então sobre o pai da fé, amém? Vamos tocar um louvor e depois nós vamos de palavra. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, amém? Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live a Ti, Senhor, para Te adorar, para Te bendizer, exaltar o Teu nome que é santo, que é poderoso, Pai. Que nós possamos, por meio da Tua palavra, Senhor, sermos edificados, fortalecidos, renovados na nossa fé, Pai. Que nós possamos permanecer buscando nossos objetivos, as promessas, tudo aquilo que o Senhor tem prometido aos Teus filhos, Pai. Ajuda eles a perseverarem na fé, a vencer desafios, a vencer tudo aquilo que se coloca na nossa frente, em nome de Jesus, que nós possamos vencer hoje, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a semana, abençoa o dia de cada um que aqui está, em nome de Jesus, amém? Amém. Amém, amados? Amém. Vamos lá ler então Gênesis 12, capítulo 12, que fala que Deus chama Abraão e faz promessas, amém? Amém. Versículo 12 de Gênesis, então. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Assim partiu Abraão
como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão de idade avançada, com 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sara, sua mulher, Ló, o filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém, irmãos? Interessante para nós aqui é que o Senhor chama Abraão, escolhe, né, na família de Abraão, escolhe um, que Deus disse, eu só preciso de um. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus escolheu Abraão, né? Escolheu a dedo naquela família alguém que ele queria abençoar, alguém que ele fez uma grande promessa. E essa história é conhecida, nós já estudamos ela, né? E o Senhor diz a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua casa, vai para o lugar onde eu te mostrarei. E o Senhor não diz qual é esse lugar. Deus somente diz para ele: vai, sai aí da tua zona de conforto, sai do lugar onde você é bem tratado, onde você tem tudo nas mãos, e vai para onde eu te mostrarei. E Abraão, ele sai, ele demora um pouco para sair, mas ele sai. E quando ele sai, ele leva o seu pai, ele leva o seu sobrinho Ló com ele, né? E eles vão parar em Harã. Harã, o pai de Abraão, Terá, fica ali um tempo até ele morrer. Terá morre naquele lugar, né? E Abraão segue com Ló. Lá pelas tantas, Ló e Abraão começam a ter brigas, discussões, porque eles já tinham enriquecido, ele levou animais, levou prata, levou ouro, nós já sabemos disso. E os problemas começam a aparecer, né? E essa palavra o Senhor me deu falando sobre as dificuldades do escolhido, né? Abraão, ele foi escolhido por Deus, ele não conhecia Deus, e na sua caminhada Deus fez uma promessa para ele: te farei um homem grande, um homem famoso, engrandecerei o teu nome, tu vais ser uma bênção. Mas Deus precisava treinar, aperfeiçoar Abraão, né? Então Deus disse: a tua bênção você tem que ir. E Abraão teve que partir, sair da onde ele estava. Mas a família de Abraão não era uma família cristã, era uma família pagã. Então quando ele saiu lá da cidade dele de Ur dos Caldeus, se eu não me engano é o nome aqui, Ur dos Caldeus, onde ele morava, ele saiu com o pai e com o sobrinho, né? E no meio da caminhada de Abraão, Abraão teve que aprender a obedecer a Deus, aprender a orar e ouvir a Deus, né? E ele levou Ló, e ele não sabia que levar Ló poderia dar problemas, e foi o que deu ali. Deus parou de falar com Abraão por causa das brigas ali entre os pastores de Ló e Abraão. E nesse meio tempo, Abraão entendeu que ele tinha que deixar o Ló ir, ele ia para a direita, o Ló ia para a esquerda, enfim, que não era mais tempo deles caminharem junto. E Deus volta a falar com ele, né? E nós sabemos isso porque o texto aqui diz, eu peguei uma Bíblia bem diferente hoje, gente, eu esqueci minha Bíblia em algum lugar aí. Na verdade, eu sei onde que eu esqueci, né? Mas, enfim, eu peguei minha Bíblia mais antiga aqui. E Ló e ele se separam, né? O pai já havia falecido, ele caminhando com Ló. Então, ele vai para o Egito, né? Parte dali daquela terra, porque ali já estava dando problema, já estavam passando fome. Ló vai e decide ir em direção ao Egito. E lá no Egito ele também, né, tem problemas.
ele fica com medo dos egípcios, né? E mente a respeito de Sara, que Sara não é a sua esposa, mas sim a sua irmã, porque a Sara era muito bonita e o medo que ele tinha era que os egípcios quisessem deitar, namorar, ter relacionamentos com ela e matassem ele, né? Então nós sabemos bem que ele acaba ali mentindo para se defender, para se proteger. E realmente os egípcios se interessaram, o rei se interessou por Sara, né? E aí Deus teve que colocar doenças e enfermidades para proteger Sara, para proteger a promessa, a integridade de Sara. Então, Abraão foi passando por esses problemas e ele foi entendendo que ele precisava obedecer, ouvir a voz de Deus e obedecer, que ele precisava confiar em Deus, que ele tinha que andar por fé, né? Porque Abraão é conhecido como o pai da fé, né? A promessa dele era que Deus ia fazer ele famoso, fazer o nome dele ser conhecido. Então Abraão foi passando de lugar em lugar e todo lugar que ele passava, ele tinha desafios, ele tinha dificuldade. Mas ele não foi ficando estagnado. Ele teve que lutar, né? Teve que lutar e teve que aprender através da oração, né? Porque Deus disse para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então Abraão tinha que estar na presença de Deus, orando, falando com Deus, aprendendo a obedecer as direções que Deus dava para ele, né? E não se entregar a si mesmo, aquilo, aos próprios planos, aos próprios projetos, aquelas coisas que ele achava que ele tinha que fazer. Então, né, passando esse problema aí dele ter problemas lá com os egípcios, eles saíram daquele lugar, estavam indo para o lugar da promessa, porque o caminho deles era Canaã, mas nesse meio tempo também tinha os questionamentos de como a promessa dele ia se cumprir na vida dele, porque o texto diz que ele já era um homem de idade avançada, né? E Deus tinha prometido um filho, porque Abraão não tinha filhos. E Sara queria também o filho. Só que Deus prometeu para ele, Deus disse para Abraão: Abraão, o filho que eu vou dar para vocês vai ser fruto do teu relacionamento com a Sara, né? A promessa que era Isaac. Mas Abraão, mais uma vez, ele decide deixar Sara decidir. E Sara, né, não acreditava mais, estava cansada, não queria esperar e preferiu, né, dar Agar para se deitar com Abraão. Então, digamos que faltou fé, um pouco de fé para esperar a promessa que era o Isaac acontecer. E aí mais uma falta de confiança, vamos dizer assim. Faltou fé, faltou confiança, né? Então, na nossa caminhada, nós não podemos dar uma mãozinha para Deus, né? Que a Sara ali tentou dar uma mãozinha para Deus e quantos problemas surgiram através desta gravidez, deste filho, né? Que foi Ismael. Veio Ismael veio antes de Isaac. E quantos conflitos, quantos problemas Abraão teve por causa que Sara e Agar não se entendiam, né? Agar agora com o filho de Abraão estava se achando, né? Queria ter espaço. E Sara viu isso e não viu com bons olhos. E como era Sara e Abraão, viria Isaac, ele era o filho da promessa. Deus, é claro, sempre dizia para Abraão dar ouvidos a Sara. Enfim, meus amados, o que nós queremos dizer com essa palavra? Nós queremos dizer que a nossa caminhada, nós temos que caminhar por fé. E a nossa caminhada por fé não é fácil, porque Deus vai colocar desafios, Deus vai colocar na nossa caminhada momentos em que nós teremos que buscar por meio da oração, né, uma palavra de Deus. E Abraão, ele estava caminhando pela palavra, pela promessa de Deus. Mas ele teve que aprender a obedecer a Deus, ele teve que aprender a consultar a Deus, ele teve que aprender a confiar em Deus, porque nós não consultarmos a Deus para sabermos quem vai permanecer caminhando conosco, né? Nós podemos levar qualquer um na nossa caminhada? Não. Muitas vezes pessoas vão nos atrapalhar, vão nos impedir até mesmo de ouvir a Deus, até mesmo de orar mais, né? E nós que somos donos de uma promessa, que somos escolhidos, Abraão foi escolhido para abençoar.
Jamais um escolhido de Deus vai ser escolhido para outra coisa a não ser abençoar. Então Abraão tinha que ser uma bênção. Mas para ser uma bênção, para não desistir na caminhada, para chegar até a promessa, ele precisou obedecer, ele precisou confiar, né? Aprender a não temer o homem, porque quando chegou no Egito ele temeu o que o homem podia fazer, né? Então ele teve que acreditar que Deus estava protegendo ele, né? E ele teve que confiar, ter fé que os planos de Deus iam se cumprir, porque Deus cumpre os propósitos que ele tem para cada escolhido dele. Então, a maturidade dele foi vindo aos poucos, né? E a maturidade dele ele teve que amadurecer, ele teve que deixar Deus aperfeiçoar ele. E veja que Deus ainda por último pede o filho dele em sacrifício, pede Isaac, né? Depois de o filho da promessa nascer, Deus ainda pede Isaac. E Abraão, com pesar, com tristeza no coração, Abraão resolve sacrificar Isaac. E esse ato foi um ato tremendo de fé, uma fé verdadeira, porque ele acreditava que Deus poderia até mesmo ressuscitar Isaac. Então, Abraão é um exemplo para nós, sim. Ele não era perfeito, ele tinha defeitos como nós, mas o Senhor foi trabalhando, foi aperfeiçoando ele foi crescendo na fé, ele foi confiando, obedecendo a Deus e Deus foi levando ele até ele chegar, né, na promessa. Então a descendência de Abraão deu origem ao povo de Israel e do povo de Israel nasceu Jesus Cristo. Então veja que grande promessa, que grande bênção Deus tinha para ele. Mas hoje nós refletimos se ele tivesse desistido, né? Mas ele não desistiu. Ele aprendeu tudo que Deus estava ensinando para ele e ele permaneceu na presença de Deus, em oração, encarando os desafios, né? Então ele aprendeu o que é obedecer, confiar e perseguir um objetivo. Ou seja, ele lutou, ele pelejou, ele não aceitou ficar estagnado. Amém? E é isso que todos nós devemos aprender sobre fé. Caminhar por fé é caminhar pela palavra de Deus, é caminhar crendo na promessa que Deus fez, que vai acontecer. Nós vamos ter desafios, sim, vamos ter que agir por fé, vamos ter que agir corretamente, né? Vamos ter que obedecer, fazer boas obras, né? Mas isso tudo sem fé é uma fé morta, é uma obra que não agrada a Deus. Nós precisamos ter fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então nós conhecemos Abraão como o pai da fé, né? Porque depois, nesse sentido, as promessas de Deus a Abraão, elas se cumpriram plenamente, né? Porque apenas em Cristo, eu até anotei aqui, apenas em Cristo reúne não meramente uma descendência física de Abraão, mas uma descendência espiritual. Então, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, né, como nosso Senhor e nosso Salvador, entenderão que essa promessa se cumpriu completamente, tanto física quanto espiritual. Amém? Porque a promessa dele era que ele seria pai de nações, né? Que ele seria, a partir dele, todas as nações seriam abençoadas. Então, vejam que da descendência de Abraão veio Jesus Cristo. Então, grande foi a fé desse homem, né? Grande foi a fé. E ele pôde dar passos maiores, né? Depois que Deus aperfeiçoou, depois que Deus trabalhou, ele pôde dar passos, grandes passos de fé. E assim é conosco, né? Nós precisamos ser aperfeiçoados. Amém? Então, que nós possamos focar no exemplo de Abraão, né? Um exemplo de homem de oração, de homem de fé. E continuarmos crendo na nossa promessa, não desistirmos porque tem desafios no meio do caminho, amém? Vamos aprender aí a perseverar, a perseguir o objetivo que Deus prometeu para nós. Vamos lá então declarar, meus amados, o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrá-lo-ei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, e dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, amados. Vamos orar para que Deus nos aperfeiçoe, né? Para que nós não venhamos a temer as dificuldades, os objetivos. Se Deus tem promessa para todos nós, Ele vai cumprir. Que nós possamos andar na presença de Deus, assim como Abraão andou, e sermos aperfeiçoados pelo nosso Pai. Amém? Que nós possamos não temer os desafios, né? Não ficarmos estagnados na nossa chamada aí. Amém? Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, te adoramos e te louvamos nesta tarde, Senhor, e te pedimos, Pai, nos dá um espírito de ousadia, não nos deixe temer, Senhor, os desafios, não nos deixe, Pai, desistirmos das nossas promessas, de tudo aquilo que o Senhor já prometeu para nós, que nós possamos andar em obediência, confiar na Tua palavra, nos entregarmos, Pai, a oração, a palavra, vigiarmos antes de tudo, Pai, com tudo que está ao nosso redor, à nossa volta, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a não desistir, a não ficar estagnado e perseguir os objetivos, independente de lutas, desafios que nós venhamos a pelejar, e não desistir da promessa que nós seremos uma bênção na vida de outras pessoas, e aqueles que são escolhidos de Deus, Deus escolhe para abençoar, para fazer de pessoas uma bênção na vida de outras pessoas. Pai, nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo que veio para atrapalhar a caminhada, para fazer tropeçar, cair, em nome de Jesus, venha cair por terra. Repreendemos toda a cilada, todo o laço, todo o embaraço de Satanás, Pai, que nós possamos ter discernimento, que nós possamos confiar em Ti, e por meio da oração, por meio da Tua palavra, Senhor, nós avançarmos, crescermos, evoluirmos, sermos aperfeiçoados por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, e amém. Amém, amados? Amém. Amamos vocês em Cristo Jesus e nós voltamos amanhã.